Karl Marx. O Capital. Volume 1. Capítulo 3. Dinheiro ou a circulação de mercadorias. Seção 1. A medida dos valores. Ao longo deste trabalho, assumo, por simplicidade, o ouro como a mercadoria dinheiro. A primeira função principal do dinheiro é fornecer às mercadorias um material para a expressão dos seus valores, ou representar seus valores como grandezas da mesma denominação, qualitativamente iguais e quantitativamente comparáveis. Assim, serve como uma medida universal de valor. E somente por virtude dessa função, o ouro, a mercadoria equivalente por excelência, torna-se dinheiro. Não é o dinheiro que torna as mercadorias comensuráveis. Apenas o contrário. É porque todas as mercadorias, como valores, são trabalho humano realizado e, portanto, comensuráveis. Seus valores podem ser medidos por uma única e mesma mercadoria especial, e esta última pode ser convertida na medida comum de seus valores, ou seja, em dinheiro. O dinheiro como medida de valor é a forma fenomenal que deve necessariamente ser assumida por essa medida de valor que é imanente em mercadorias e tempo de trabalho. A expressão do valor de uma mercadoria em ouro é sua forma dinheiro ou preço. Uma única equação, como 1 tonelada de ferro sendo igual a 2 onças de ouro, agora é suficiente expressar o valor do ferro de maneira socialmente válida. Não há mais necessidade dessa equação para figurar como um elo na cadeia de equações que expressam os valores de todas as outras mercadorias, porque a mercadoria equivalente, o ouro, agora tem o caráter de dinheiro. A forma geral de valor relativo retomou sua forma original de valor relativo simples ou isolado. Por outro lado, a expressão expandida de valor relativo, a série interminável de equações, se torna a forma peculiar ao valor relativo da mercadoria dinheiro. A própria série, também, agora é dada, e tem reconhecimento social nos preços das mercadorias reais. Temos apenas que ler as cotações de uma lista de preços de trás para frente, para encontrar a magnitude do valor do dinheiro expressa em todos os tipos de mercadorias. Mas o dinheiro em si não tem preço. Para colocá-lo em pé de igualdade com todas as outras mercadorias a esse respeito, deveríamos ser obrigados a igualá-lo a si mesmo como seu próprio equivalente. O preço ou forma dinheiro das mercadorias é, como sua forma de valor em geral, uma forma bastante distinta de sua forma corporal palpável, e, portanto, uma forma puramente ideal ou mental. Embora invisível, o valor do ferro, do linho e do milho tem existência real nestes mesmos artigos. É idealmente tornada perceptível por sua igualdade com o ouro, uma relação que, por assim dizer, existe apenas em suas próprias cabeças. Seu dono deve, portanto, emprestar-lhe sua língua, para que seus preços possam ser comunicados ao mundo exterior, uma vez que a expressão do valor de mercadorias em ouro é um ato meramente ideal. Podemos usar para esse fim dinheiro imaginário ou ideal. Todo comerciante sabe que está longe de ter transformado suas mercadorias em dinheiro, quando expressou seu valor em um preço ou em dinheiro imaginário, e que não requer o mínimo de ouro real, para estimar milhões de libras em mercadorias. Quando, portanto, o dinheiro serve como medida de valor, é empregado apenas como dinheiro imaginário ou ideal. Esta circunstância deu origem às teorias mais loucas. Mas, embora o dinheiro que desempenha as funções de uma medida de valor é apenas dinheiro ideal, o preço depende inteiramente da substância real que é dinheiro. O valor, ou seja, a quantidade de trabalho humano contido em 1 tonelada de ferro, é expressa na imaginação por uma quantidade da mercadoria dinheiro que contém a mesma quantidade de trabalho como o ferro. Conforme, portanto, como a medida do valor é ouro, prata ou cobre, o valor da tonelada de ferro será expresso por preços muito diferentes, ou será representados por quantidades muito diferentes desses metais, respectivamente. Se, portanto, duas mercadorias diferentes, como ouro e prata, são simultaneamente medidas de valor, todas as mercadorias têm dois preços, um é o preço do ouro, o outro é o preço da prata. Estes existem tranquilamente lado a lado, enquanto a relação entre o valor da prata e o do ouro permanece inalterada, digamos, em 15:1. Cada mudança em sua proporção perturba a relação que existe entre os preços do ouro e os preços de prata das mercadorias, e assim prova, por fatos, que um duplo padrão de valor é inconsistente com as funções de um padrão. As mercadorias com preços definidos apresentam-se sob a forma: a mercadoria A igual X ouro, a mercadoria B é igual a Z de ouro, a mercadoria C é igual a Y de ouro, etc., onde A, B, C representam quantidades definidas das mercadorias A, B, C e X, Z, e quantidades definidas de ouro.
Os valores destas mercadorias são, portanto, transformadas na imaginação em tantas quantidades diferentes de ouro. Portanto, apesar da variedade confusa das próprias mercadorias, seus valores tornam-se grandezas da mesma denominação, grandezas de ouro. Eles agora são capazes de ser comparados uns com os outros e medidos, e o desejo torna-se tecnicamente sentido de comparar eles com alguma quantidade fixa de ouro como medida unitária. Esta unidade, por posterior divisão em alíquotas parciais, torna-se o próprio padrão ou escala. Antes de se tornarem dinheiro, ouro, prata e cobre já possuem tais medidas padrão em seus padrões de peso, de modo que, por exemplo, uma libra-peso, embora servindo como unidade, é, por um lado, divisível em onças e, por outros, podem ser combinados para formar quintas. É por isso que, em todas as formas metálicas de moedas, os nomes dados aos padrões de dinheiro ou de preço foram originalmente tirados dos nomes pré-existentes dos padrões de peso. Como medida de valor e como padrão de preço, o dinheiro tem duas funções totalmente distintas para realizar. É a medida de valor na medida em que é a encarnação socialmente reconhecida do ser humano. Trabalho é o padrão de preço na medida em que é um peso fixo de metal. Como a medida de valor serve para converter os valores de todas as mercadorias múltiplas em preços, em valores imaginários de quantidades de ouro. Como padrão de preço, ele mede essas quantidades de ouro. À medida que valores medem mercadorias consideradas como valores. O padrão de medidas de preço, pelo contrário, quantidades de ouro por uma quantidade unitária de ouro, não o valor de uma quantidade de ouro por peso de outro. Para fazer do ouro um padrão de preço, um certo peso deve ser fixado como a unidade. Neste caso, como em todos os casos de medição de grandezas da mesma denominação, o estabelecimento de uma unidade de medida invariável é muito importante. Assim, quanto menos a unidade estiver sujeita à variação, tanto melhor o padrão de preço cumpre seu papel. Mas apenas na medida em que é em si um produto do trabalho e, portanto, potencialmente variável em valor, o ouro pode servir como uma medida de valor. É, em primeiro lugar, bastante claro que uma mudança no valor do ouro não afeta, de forma alguma, sua funcionalidade como um padrão de preço. Por mais que esse valor varie, as proporções entre os valores de diferentes quantidades do metal permanecem constantes. Por maior que seja a queda em seu valor, 12 onças de ouro ainda tem 12 vezes o valor de uma onça, e nos preços, a única coisa considerada é a relação entre diferentes quantidades de ouro. Uma vez que, por outro lado, nenhum aumento ou queda no valor de uma onça de ouro pode alterar seu peso, nenhuma alteração pode ocorrer no peso de suas alíquotas parciais. Assim, o ouro sempre presta o mesmo serviço como um padrão invariável de preço, por mais que seu valor possa variar. Em segundo lugar, uma mudança no valor do ouro não interfere em suas funções como medida de valor. A mudança afeta todas as mercadorias simultaneamente, portanto, deixa seus valores relativos entre si inalterados, embora esses valores sejam agora expressos em preços de ouro mais altos ou mais baixos. Assim como quando estimamos o valor de qualquer mercadoria por uma quantidade definida do valor de uso de alguma outra mercadoria, portanto, ao estimar o valor do primeiro em ouro, não assumimos nada mais do que a produção de uma determinada quantidade de custo de ouro, em determinado período, uma determinada quantidade de trabalho. No que diz respeito às flutuações de preços em geral, elas estão sujeitas às leis do valor relativo, investigado em um capítulo anterior. Um aumento geral nos preços das mercadorias só pode resultar, seja de um aumento de seus valores e o valor do dinheiro permanecendo constante, ou então de uma queda no valor do dinheiro, os valores de mercadorias permanecendo constantes. Por outro lado, uma queda geral nos preços pode resultar apenas, ou de uma queda nos valores das mercadorias com o valor do dinheiro permanecendo constante, ou de um aumento no valor do dinheiro, os valores das mercadorias permanecendo constantes. Portanto, de forma alguma segue-se que um aumento no valor do dinheiro implica necessariamente uma queda proporcional nos preços das mercadorias, ou que uma queda no valor do dinheiro implica um aumento proporcional nos preços. Tal mudança de preço é válida apenas no caso de mercadorias cujo valor permanece constante. Com aqueles, por exemplo, cujo valor aumenta simultaneamente e proporcionalmente ao valor do dinheiro, não há alteração no preço. E se seu valor subir mais devagar ou mais rápido que o do dinheiro, a queda ou aumento de seus preços será determinada pela diferença entre a variação de seu valor e a do dinheiro, e assim por diante. Voltemos agora à consideração da forma preço.
Aos poucos, surge uma discrepância entre os atuais nomes monetários dos vários pesos de metal precioso, figurando como dinheiro, e os pesos reais que esses nomes originalmente representam. Essa discrepância é resultado de causas históricas, entre as quais as principais são: primeiro, a importação de dinheiro estrangeiro para uma comunidade imperfeitamente desenvolvida. Isso aconteceu em Roma em seus primórdios, onde as moedas de ouro e prata circulavam inicialmente como mercadorias estrangeiras. Os nomes dessas moedas estrangeiras nunca coincidem com os dos pesos indígenas. Segundo, como riqueza aumenta, o metal menos precioso é expulso pelo mais precioso de seu lugar como uma medida de valor: cobre por prata, prata por ouro, por mais que esta ordem de sequência possa estar em contradição com a cronologia poética. A palavra libra, por exemplo, era o nome do dinheiro dado a uma libra de peso real de prata. Quando o ouro substituiu a prata como medida de valor, o mesmo nome foi aplicado de acordo com a razão entre os valores de prata e ouro, para talvez 1/15 de uma libra de ouro. A palavra libra, como nome de dinheiro, torna-se assim diferenciada da mesma palavra que o nome de peso. Terceiro, a desvalorização do dinheiro realizada por séculos por reis e príncipes a tal ponto que, dos pesos originais das moedas, nada restou de fato, mas os nomes. Essas causas históricas convertem a separação do nome dinheiro do nome peso em um hábito estabelecido com a comunidade. Uma vez que o padrão monetário é, por um lado, puramente convencional e, por outro lado, deve encontrar aceitação geral, é no final regulado por lei. Um determinado peso de um dos metais preciosos, uma onça de ouro, por exemplo, torna-se oficialmente dividido em alíquotas parciais, com nomes legalmente outorgados, como libra, dólar, etc. Essas alíquotas parciais, que passam a servir como unidades monetárias, são então subdivididas em outras alíquotas com nomes legais, como shilling, penny, etc. Mas, antes e depois dessas divisões serem feitas, um peso definido de metal é o padrão de dinheiro metálico. A alteração consiste na subdivisão e denominação. Os preços, ou quantidades de ouro, nos quais os valores das mercadorias são idealmente transformados, são agora expressos em nomes de moedas, ou em nomes legalmente válidos das subdivisões do padrão ouro. Portanto, em vez de dizer, 1/4 de trigo vale uma onça de ouro, nós dizemos, vale tantas libras. Desta forma, as mercadorias expressam por seus preços o quanto elas são valor, e o dinheiro serve como dinheiro de conta sempre que se trata de fixar o valor de um artigo em sua forma monetária. O nome de uma coisa é algo distinto das qualidades dessa coisa. Eu não sei nada de um homem, sabendo que seu nome é Jacó. Da mesma forma, em relação ao dinheiro, todo vestígio de uma relação de valor desaparece nos nomes libra, dólar, franco, ducado, etc. A confusão causada por atribuir um significado oculto a esses signos cabalísticos é tanto maior quanto esses nomes de dinheiro expressam tanto os valores das mercadorias quanto, ao mesmo tempo, partes alíquotas do peso do metal que é o padrão do dinheiro. Por outro lado, é absolutamente necessário que valor, a fim de que possa ser distinguido das diversas formas corporais de mercadorias, deve assumir esta forma material e sem sentido, mas, ao mesmo tempo, puramente social. Preço é o nome monetário do trabalho realizado em uma mercadoria. Daí a expressão da equivalência de uma mercadoria com a soma de dinheiro que constitui seu preço, é uma tautologia, assim como em geral, a expressão do valor relativo de uma mercadoria é uma declaração da equivalência de duas mercadorias. Mas embora o preço, sendo o expoente da magnitude do preço de uma mercadoria valor, é o expoente de sua relação de troca com o dinheiro, não se segue que o expoente de essa relação de troca é necessariamente o expoente da magnitude do valor da mercadoria. Suponha que duas quantidades iguais de trabalho socialmente necessário sejam representadas respectivamente por 1/4 de trigo e 2 libras. 2 libras é a expressão em dinheiro da magnitude do valor de trigo, ou é o seu preço. Se agora as circunstâncias permitirem que este preço seja aumentado para 3 libras, ou obrigá-lo a ser reduzido para 1 libra, embora 1 libra e 3 libras possam ser muito pequenos ou muito ótimos para expressar adequadamente a magnitude do valor do trigo, no entanto são os seus preços, pois são, em primeiro lugar, a forma sob a qual aparece o seu valor, isto é, o dinheiro, e no segundo lugar, os expoentes de sua relação de troca com o dinheiro. Se as condições de produção, em outras palavras, se a força produtiva do trabalho permanecer constante, a mesma quantidade de tempo de trabalho social deve, antes e depois da mudança de preço, ser gasto na reprodução de 1/4 de trigo. Esta circunstância não depende nem da vontade do produtor de trigo, nem da vontade dos proprietários de outras mercadorias.
A grandeza do valor expressa uma relação de produção social, expressa a conexão que existe necessariamente entre um determinado artigo e a parte do tempo de trabalho total da sociedade necessário para produzi-lo. Assim que a magnitude do valor é convertida em preço, a relação acima assume a forma de uma relação de troca mais ou menos acidental entre uma única mercadoria e outro, o dinheiro-mercadoria. Mas essa relação de troca pode expressar tanto a real magnitude do valor dessa mercadoria, ou a quantidade de ouro que se desvia desse valor, para do qual, de acordo com as circunstâncias, pode ser separado. A possibilidade, portanto, de incongruência quantitativa entre preço e magnitude de valor, ou desvio do primeiro do segundo, é inerente à própria forma preço. Isso não é defeito, mas, ao contrário, adapta admiravelmente a forma preço a um modo de produção cujas leis inerentes se impõem apenas como meio de irregularidades aparentemente sem lei que se compensam. A forma preço, entretanto, não é compatível apenas com a possibilidade de uma incongruência quantitativa entre grandeza de valor e preço, ou seja, entre o primeiro e sua expressão em dinheiro, mas pode também ocultar uma inconsistência qualitativa, tanto que, embora o dinheiro não seja senão o valor das mercadorias, o preço deixa de exprimir valor. Objetos que se não são mercadorias, como consciência, honra, etc., podem ser colocadas à venda por seus possuidores, adquirido assim, por meio de seu preço, a forma de mercadorias. Daí um objeto pode ter um preço sem ter valor. O preço nesse caso é imaginário, como certas quantidades em matemática. Por outro lado, a forma preço imaginária pode às vezes ocultar uma relação de valor real direta ou indireta. Por exemplo, o preço da terra não cultivada, que é sem valor, porque nenhum trabalho humano foi incorporado a ele. O preço, como o valor relativo em geral, expressa o valor de uma mercadoria, por exemplo, uma tonelada de ferro, por afirmar que uma determinada quantidade do equivalente, por exemplo, uma onça de ouro, pode ser trocada diretamente por ferro. Mas de forma alguma afirma o contrário, que o ferro é diretamente trocável por ouro. Em ordem, portanto, para que uma mercadoria possa na prática atuar efetivamente como valor de troca, ela deve abandonar sua forma corporal, deve transformar-se de mero ouro imaginário em ouro real, embora para a mercadoria tal transubstanciação possa ser mais difícil do que para o conceito hegeliano, da transição da necessidade para a liberdade. Embora uma mercadoria possa, lado a lado com sua forma, tomar em nossa imaginação a forma de ouro, não pode ao mesmo tempo ser ferro e ouro. Para fixar seu preço, basta equipará-lo ao ouro em imaginação. Mas, para que possa prestar ao seu titular o serviço de um equivalente universal, deve ser realmente substituído por ouro. Se o dono do ferro fosse ao dono de alguma outra mercadoria oferecida para troca, deveria referir-lhe o preço do ferro como prova de que era dinheiro. Um preço, portanto, implica tanto que uma mercadoria pode ser trocada por dinheiro quanto também o quanto ela deve ser trocada. Por outro lado, o ouro serve como medida ideal de valor, apenas porque no processo de troca se estabeleceu como o dinheiro mercadoria. Sob a medida ideal de valores, lá se espreita o dinheiro vivo.